Como emagrecer sem precisar fazer mais exercícios? É possível? Sim, é possível e eu vou te explicar nesse vídeo como isso acontece. Para entender como a gente consegue emagrecer sem precisar se matar fazendo muito mais exercício, a gente precisa entender alguns pontos que eu vou destacar hoje aqui nesse vídeo para você. Por exemplo, todo mundo diz, a gente precisa gastar mais calorias do que a gente ingere, correto? Isso é óbvio, mas isso não explica nada. Isso não explica por que a gente não consegue emagrecer fazendo dietas calóricas restritivas, por exemplo. Ou não explica o principal, por que nós engordamos? Quais são os motivos que fazem a gente engordar? Porque entendendo a causa, entendendo a razão pela qual a gente engorda, a gente consegue compreender os mecanismos necessários que a gente precisa atuar, ou seja, o que a gente precisa fazer para emagrecer. E não ficar só focado na questão calórica, de gastar mais calorias do que se ingere, porque isso são questões muito óbvias. A gente comeu mais do que gasta, a gente engorda, a gente gastou mais do que come, a gente emagrece. Mas por que as estratégias de simplesmente restringir calorias não garantem o emagrecimento permanente? Então eu vou trazer aqui para você essa explicação. Eu vou explicar para você como fazer para emagrecer de maneira definitiva sem precisar ficar se matando fazendo mais exercício. E por que isso acontece? Eu vou te dizer de maneira muito simples. As pessoas engordam porque elas perdem a capacidade de funcionar usando a sua gordura como energia. E no final das contas, acabam acumulando mais gordura e ganhando peso, engordando. Vamos entender por que isso acontece. Então esse vídeo hoje é justamente sobre isso. Por que você parou de funcionar usando a sua gordura como energia e acabou ganhando peso? E como que a gente reverte isso? Porque o exercício, só o exercício, ou só mais exercício, ou só dieta calórica, só mais dietas calóricas, não vão atuar na causa desse problema, na causa que é você ter parado de usar a sua gordura como energia. Então, vamos lá comigo. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender o que é o corpo parar de funcionar usando a sua gordura como energia. Você tem o seu tecido adiposo, que é a gordura no seu corpo. Todos nós temos, né? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Quando a gente começa a engordar, a gente começa a acumular energia nesse tecido adiposo. É isso que acontece. O nosso corpo armazena energia na forma de gordura. Aí imagina assim, quanto mais gordura a gente tem, mais energia a gente tem, correto? Então, teoricamente, eu consigo ter mais autonomia, ou seja, eu tenho um tanque de combustível maior, o meu carro consegue rodar mais quilômetros sem eu precisar abastecer. Deveria ser assim, mas não é. O seu carro precisa parar o tempo todo no posto para abastecer, mesmo estando com o tanque cheio. Isso é a indicação de que o seu corpo parou de funcionar usando a sua gordura como energia. A sua reserva de energia não está funcionando. E pelo contrário, o seu corpo pede para fazer mais reservas de energia. O que causa isso não é só o balanço calórico, não é só você comer mais, gastar mais, comer menos, gastar menos. O que influencia nisso são outros fatores que eu vou explicar detalhadamente. Então você acorda e já precisa comer, você já sente fome pela manhã, você não começa o seu dia sem comer alguma coisa, porque senão você acha que vai desmaiar. Isso é um indicativo. Dali algumas horas, você já precisa se alimentar de novo. Dali 3, 4 horas, você precisa comer, até beliscar alguma coisinha antes do almoço. E na hora do almoço você come, no meio da tarde você come novamente, chegou em casa da janta, come novamente e até antes de dormir muitas vezes come mais alguma coisinha, né? Um docinho, porque dá aquela vontade de comer aquele docinho. Ué, por que você não conseguiu acessar essa energia do seu carro, do tanque do seu carro? A explicação reside nesse ponto e eu vou explicar para você por que você não consegue mais acessar ou por que você não consegue mais usar a energia que está armazenada em você. E esse é o grande problema. As pessoas não conseguem mais usar a sua energia e aí precisam comer o tempo todo, de uma maneira muito frequente, algo que dê energia rápido e acabam criando mais reservas de gordura, mais reservas de energia. Então vamos lá, eu sou o Ivan Razeira, treinador, triatleta e criador do método Keto Coach. E o nosso propósito, o propósito do método Keto Coach é trazer mais saúde para as pessoas. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. A gente quer democratizar o conhecimento que leva saúde de verdade para as pessoas. Se você assistiu esse vídeo e melhorou um pouquinho a sua saúde, já atingimos o nosso objetivo. Vamos lá então. Tá certo, Ivan? Existe uma fórmula? Existe uma solução? Sim, existe. A solução está em a gente mexer em todos os fatores que acabaram influenciando na capacidade do seu corpo funcionar usando a gordura como energia. E isso não se restringe somente à alimentação. Não é só os alimentos ou o que você come e a quantidade que você come que determina isso.
temos uma série de outros fatores que precisam ser cuidados com a mesma importância. Olhar para eles com carinho, do mesmo jeito que a gente olha para o que a gente come, tá certo? Não só eu, como várias pessoas já emagreceram adotando essa estratégia. Perderam peso, ganharam disposição, energia, conseguem fazer atividade sem precisar estar comendo o tempo todo, usando essa estratégia que eu vou passar para vocês aqui. E basicamente o que a gente fez? A gente permitiu com que o nosso corpo voltasse a ter a capacidade de usar a gordura como energia nas atividades do dia a dia, na maior parte do nosso tempo. E isso permite com que a gente gaste calorias na forma de gordura armazenada. E aí no final do dia a gente queima aquela gordurinha em excesso, que é o que a gente quer. A gente não quer comer menos, a gente não quer passar fome, a gente não quer ficar fazendo exercícios mirabolantes. A gente quer uma solução real, prática e natural, porque é do nosso corpo, gente. Tem que entender que usar a gordura como energia, funcionar usando a gordura como energia, é da nossa natureza, é do ser humano. A gente evoluiu assim e é isso que tem que ser reconquistado. Vamos entender o que a gente perdeu, em que momento da nossa vida a gente parou de fazer a coisa certa para perder essa capacidade que é maravilhosa, que nos dá autonomia, nos dá energia para funcionar, nos dá energia para trabalhar, nos dá energia, clareza mental. E se você se exercita, se você treina, te dá uma energia praticamente inesgotável, tá certo? A solução está em abordar 5 pilares. Eu vou explicar detalhadamente cada um deles para você. E se você fizer as intervenções necessárias que eu vou sugerir aqui em cada um desses 5 pilares, se você pelo menos compreender a importância deles no processo de ganhar peso, você vai entender o quão importante eles são para você emagrecer. Então vamos lá, eu vou explicar ponto a ponto cada um dos pilares. Pilar número 1, hidratação. Beber água. Beber água é algo essencial. É muito simples, né, gente? Falar assim, tá, beba mais água. Por que beber água é tão importante? O nosso metabolismo ele é totalmente dependente, o bom funcionamento dele é totalmente dependente da hidratação. As nossas mitocôndrias, que são as usinas, são organelas pequenininhas. Dá uma olhadinha aqui, ó, que tem um exemplo de uma mitocôndria aqui funcionando. Ó. Essa mitocôndria, todas as nossas células praticamente, tem ela dentro e ela que forma energia. Ela que produz o ATP, que eles dizem a moeda de energia para o nosso corpo. Elas convertem o combustível. Pega ali a gordura, o carboidrato ou os corpos cetônicos e transforma isso em energia para você. Estar hidratado garante o fornecimento adequado de nutrientes que ela precisa para funcionar e também que remova-se os excessos, os metabólitos, o que sobrou desse processo de formação de energia. Hidratação é fundamental. E o mais importante é assim, a gente é formado por 70%, 80% de água. E nosso corpo entende que a gente precisa estar hidratado. Quando não estamos devidamente hidratados, o que acontece? Acende uma luzinha amarela, um alerta, porque o nosso corpo entende que está faltando algo essencial para ele. Sempre que falta alguma coisa, aciona um mecanismo de emergência, o nosso corpo fica estressado. E aí ele usa outros recursos para garantir o seu funcionamento, tá? Faz tempo que não vem água o suficiente para a gente funcionar, as células estão com dificuldade de trabalhar. Então vamos preservar esse recurso. Por isso muitas vezes você fica mais inchado, mesmo estando desidratado ou não se hidratando de maneira suficiente, você começa a reter líquidos. Os processos do seu metabolismo em si são prejudicados. Hidratação é fundamental. Não precisa ter medo de beber água. Beba naturalmente e até o limite aonde você se sente confortável bebendo. Mas o importante é que você acorde bebendo água e vá dormir bebendo água. Água purinha. Não precisa, refrigerante não é água, cerveja não é água, porque os alimentos em si contêm água, mas eles não hidratam de maneira suficiente. E eu lembrei de uma coisa agora. Quando você está desidratado, o seu corpo pode pedir água. E você pode ter uma sensação de fome. Você pode confundir a hidratação, a necessidade de se hidratar com fome. Porque muitas vezes ele vai buscar no alimento o líquido, a água necessária para ele funcionar, para ele se manter. Então estar hidratado também permite com que você não confunda a sede com fome. E para aqueles que se exercitam, para as pessoas que praticam atividade física regular, de maneira moderada, a intensa, com uma boa duração, você pode acrescentar os eletrólitos na sua rotina de hidratação. Os eletrólitos são os famosos sais minerais. A gente tem aí sódio, potássio, magnésio, uma infinidade de cálcio, que são os micronutrientes essenciais para o funcionamento das nossas células. A gente precisa desses micronutrientes, desses sais minerais, para funcionar bem, para que os processos metabólicos daquela mitocôndria funcionem de maneira muito eficiente
produzindo energia para a gente. Então, a reposição deles pode ser o próprio sal integral, não o sal refinado. O sal integral contém uma boa quantidade de eletrólitos, diluído ali, uma colherinha de chá, num primeiro gole da manhã, quando você for passar o seu dia, fazer suas atividades, em dias muito quentes, um pouquinho mais. Ou comprar, existem modelos comerciais de eletrólitos prontos, combinações de eletrólitos, mas compre-o sem açúcar. Eu dou a sugestão aqui de você utilizar eletrólitos sem açúcar, para que esse açúcar combinado não influencie na sua produção de energia, que eu vou explicar mais lá na frente o porquê disso, tá certo? Então, hidratação é fundamental, quem se exercita é essencial a reposição dos eletrólitos para funcionar. Muitas vezes você se sente mais cansado, com dor de cabeça, indisposto, porque está desidratado ou porque está faltando eletrólito. Segundo pilar, recuperação. Investir na qualidade da recuperação. Dar a oportunidade para o seu corpo se reparar. Grande parte da recuperação, da reparação do nosso organismo acontece durante o sono. O sono é essencial, o sono tem um alto valor na qualidade da nossa saúde. Pessoas que dormem mal, não dormem o suficiente, estão propensas a ter mais problemas de saúde, a sofrer de obesidade, a ter mais problemas cardiovasculares, a ter mais problemas de alteração de humor e problemas de ordem psicológica. Então, dormir é essencial, gente. Nós somos seres diurnos, certo? A gente interage com o planeta Terra através do que a gente chama de ciclo circadiano, que é a noite, o dia, o acordar, o repousar. E dormir bem, dormir com qualidade é essencial. Por quê? Quando a gente não dorme bem, quando a gente começa a ter uma sequência de rotinas, de sonos que não são reparadores, que não tem qualidade suficiente para recuperar o nosso corpo começa a aumentar a concentração, aumentar os níveis de hormônios que respondem ao estresse. Porque a falta de sono é um estresse para nós. Esses hormônios que respondem ao estresse, por exemplo, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, eles são essenciais, são vitais. Não são hormônios ruins. Nós estamos vivos por conta deles. Nós precisamos deles para viver. Mas tem a hora certa de eles estarem em maior concentração e tem a hora certa de eles baixarem. Quando esse ritmo desses hormônios não está bem regulado, eles acabam prejudicando a função dos hormônios que vão nos reparar. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. A melatonina é um hormônio fantástico e uma das funções dela é nos colocar para dormir. É o indutor do sono. E ela tem um horário que ela é liberada em maior quantidade no nosso cérebro, aproximadamente às 9 horas da noite, que é o momento que a gente tem que estar deitado já ou já muito calmo para induzir o sono. Assim a gente começa a dormir. Se ela é liberada lá no meio da noite, começa a se aumentar a concentração do GH, que é o hormônio do crescimento, fantástico para que as nossas células consigam ser reparadas, reconstituídas. Acontece que se você estimula o seu corpo demais antes de deitar, não permite com que haja liberação da melatonina, você já não tem a indução do sono com qualidade, você prejudica a liberação do seu GH. E se os hormônios do estresse, os hormônios que respondem ao estresse estão elevados nesse horário, ou seja, pela sua rotina do dia ou por alguma coisa que você fez antes de deitar, você acaba inibindo também com que o seu corpo produza a quantidade necessária de GH. E isso vai prejudicar, você não vai acordar descansado, não vai acordar devidamente reparado. E eu tenho certeza que se isso estiver acontecendo com você, você só funciona depois que toma uma boa caneca de café. Então isso é um indicativo de que o seu sono não está sendo reparador. Você tem que acordar e se sentir bem. Para você conquistar um sono reparador, para você conquistar a recuperação ideal para o seu corpo, permitir com que o seu corpo se recupere de maneira ideal, você precisa ter o que a gente chama de higiene do sono. A higiene do sono nada mais é do que o seu preparo para dormir e como você dorme. Então a dica aqui é o seguinte: primeiro, procure dormir o mais cedo possível. 9 horas da noite, 10 horas da noite, se conseguir até antes. Mas antes de deitar, por 1 hora, afaste-se das telas, afaste-se das luzes. Coloca uma luzinha amarela em casa, se comprar aquela luzinha de LED, instala a luz amarela no quarto. Se for ler, leia livros de página normal, não leia no celular, ou aqueles leitores digitais, mas aqueles leitores têm uma tela que não estimula demais a visão, usam óculos com filtro para luz azul, que é a luz emitida pela televisão, pelo celular, certo? Mas de preferência afaste-se 1 hora antes desses estímulos de luzes, estímulos visuais e também outras informações que possam gerar estresse em você. Bota uma disciplina, depois das 6 horas da tarde eu não leio mais e-mail,
O WhatsApp eu boto no silencioso, os outros aplicativos de mensagem eu boto no silencioso, não vejo mais mensagens depois das 7 horas da noite, por exemplo. E não coma antes de deitar, né? Busque fazer a refeição antes. Isso já vai permitir com que o seu corpo comece a criar a rotina de entrar no sono. E durma num ambiente muito escuro, com pouca luz ou nenhuma, um bom blackout, apaga, coloca fita isolante em cima das luzinhas de LED dos aparelhos, dorme dentro de uma caverna mesmo. Isso já vai permitir com que, ao longo do tempo, o seu corpo crie uma rotina de reparação. E aí você vai acordar naturalmente e reparado. Então, criar um ambiente que faça com que o seu corpo se recupere é essencial. Se ele não está se recuperando, ele vai liberar mais hormônios que respondem ao estresse, vai te dar mais fome por energia rápida, porque esses hormônios, além de pedirem energia rápida da glicose, por exemplo, eles inibem, eles desligam a chave do seu corpo funcionar com a gordura. Então, assim como a hidratação que eu falei antes, é essencial para o seu corpo funcionar e não ficar em alerta, não ficar em estresse e as funções acontecerem de maneira natural, a recuperação também. Então esse foi o segundo pilar. Vamos para o terceiro. O terceiro pilar, nós aqui do Keto Coach chamamos de reset. O reset é trabalhar a mente, trabalhar seu mindset. Assim como a recuperação, assim como a hidratação, ela influencia demais no equilíbrio dos seus hormônios. No equilíbrio daqueles hormônios que vão te colocar para trabalhar e os hormônios que vão te colocar para se reparar, tá certo? Uma mente estressada, ansiosa, uma mente que não tem um propósito maior para viver, uma mente que não tem clareza nas suas escolhas, está o tempo todo estimulando esses hormônios que respondem ao estresse. Você criar uma rotina, ter certeza, ter clareza das suas escolhas, ter a autoafirmação daquilo que você quer, do seu propósito, ajudam demais a você passar por momentos difíceis com melhor qualidade, ou seja, sofrendo menos com o estresse do dia a dia, porque o estresse existe e a gente tem que enfrentar ele, mas ele não pode ser uma situação que vá nos prejudicar a longo prazo. Então, momentos de estresse existem, precisamos estar preparados para combatê-lo. E também assim, quando a gente está com a mente desestimulada, quando a gente não está legal conosco mesmo, a gente vai procurar nos alimentos aquela gratificação. A gente passa o dia inteiro estressado, não tem nenhum momento de prazer na nossa rotina, estamos sem propósito e a comida acaba entregando aquela sensação de prazer, de bem-estar que deveria ser conquistada nas suas atitudes mínimas do seu dia a dia. No que você fez por você no dia, você deveria chegar no final do dia muito satisfeito, feliz com o que você viveu e assim carregado de dopamina e serotonina e não precisando buscar que esses hormônios sejam estimulados pelo alimento. Técnicas de relaxamento, meditação, tá certo? Técnicas de exercícios respiratórios já são comprovados que trazem muito benefício para a nossa cabeça e, em consequência disso, para o nosso metabolismo. Então, criar uma rotina, acordar, meditar, ou fazer um trabalho respiratório, ou pensar afirmações positivas, uma agendinha, uma rotina do que você quer, aonde você quer chegar. Quando você tiver com muito problema, colocar o problema no papel e trabalhar por etapas, vou eliminar esse. Tudo isso ajuda demais a ter foco, a ter concentração, a atingir os objetivos, a ser acabativo, chegar lá no final, concluir uma etapa, vamos para a próxima e assim a mente vai trabalhar em prol do seu corpo e do seu metabolismo. Então o reset é um pilar fundamental, essencial, que deve ser valorizado. Eu comecei fazendo as minhas mudanças e nunca imaginei que a meditação iria me trazer tanto benefício, né? A gente tem aquele conceito aquele pré-conceito de que meditação é coisa para monge, que meditação é coisa de religião, muitas vezes. E não, a meditação hoje cientificamente comprovada que muda o nosso cérebro e que traz muitos benefícios para a saúde. Então tira um tempo para você e crie uma rotina saudável para sua mente. Pilar número 4, o movimento. Isso mesmo, como já dizia Albert Einstein, o gênio. A vida é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para se manter o equilíbrio. Começar o dia com movimentos como espreguiçar, alongar, exercícios de mobilidade, caminhadas leves, vai fazer com que o seu corpo entre em equilíbrio. Busque dentro dele a energia necessária para funcionar, porque você ainda vai estar em jejum. E todos esses movimentos, faça em jejum. Seu corpo vai buscar dentro dele a energia necessária para funcionar. E assim ele entra em equilíbrio. Para aquelas pessoas que treinam, bom, eu dou uma dica.
faça uma rotina leve antes do treino principal, bem lenta e progressiva, caminhada, mobilidade, alongamento. Prepare seu corpo para a atividade principal. Quando você acorda, o corpo está despertando. Se você chegar e já mandar ver num treino, eu sei que atletas principalmente precisam treinar cedo, né? Atletas que trabalham, têm uma rotina de trabalho, muitas vezes está no escritório 8 horas da manhã, precisa acordar muito cedo e fazer o seu treino o mais rápido possível. Quando a gente já chega mandando ver no treino logo cedo, muitas vezes o nosso corpo ainda não está estimulado a nos entregar a energia necessária. Fazer essa rotina antes, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, permite com que o corpo vá lá buscar nas suas reservas de gordura a energia necessária para funcionar. Assim você não precisa ficar ingerindo um monte de energia para começar o seu dia. Não precisa ficar ingerindo um monte de alimento para ser capaz de treinar ou até para trabalhar. Dê oportunidade para o seu corpo ir lá buscar nas suas reservas de gordura a energia necessária para funcionar. Começando o dia assim, você já coloca o equilíbrio no seu dia. Eu tenho certeza que, respeitando essa rotina, depois de um tempo, você pode até acordar com fome ainda. Mas depois dos primeiros exercícios, depois de estar hidratado, de ter trabalhado sua mente, começado a se movimentar e ter tido uma boa noite de sono, você vai se exercitar ali de manhã e a fome vai até desaparecer. E depois ela vai chegar no momento dela. Então isso significa que as coisas estão se regulando. Pilar número 5, alimentação. Ela não é mais importante do que os outros pilares. Como eu falei lá no começo, todos eles têm o mesmo peso. Até porque o que vai determinar a sua fome, o que você vai querer comer e quando você vai querer comer são os outros pilares. Eles que vão estimular a fome no seu corpo. Por isso que a importância deles é equivalente. Por isso que o nosso método, o método Keto Coach, não é uma dieta. Não é sobre o que comer. Não é uma receita pronta assim de comer tal coisa em tal hora e por aí vai. Você não passa fome, porque quem determina o que você vai comer, quando você vai comer e a quantidade é o seu corpo. Ele que vai pedir. Equilibrando todos os pilares, você começa a regular o seu apetite, a sua fome e a quantidade de energia que você precisa para funcionar. E é claro que as pessoas que querem emagrecer, elas acabam comendo um pouco menos do que estão gastando. Mas isso também é natural, porque o nosso corpo tem um peso ótimo. E quando nós estamos gastando energia de maneira eficiente, estamos acima do peso com reserva de energia, ele vai lá e busca nessas reservas a energia para funcionar. Então você sente menos fome, de maneira menos frequente, não precisa se alimentar para treinar, não precisa se alimentar imediatamente após o treino, porque você tem energia para viver. E assim você começa a construir um emagrecimento saudável. Mas afinal, o que é importante no pilar alimentação? Bom, o importante é nós darmos ao nosso corpo os nutrientes dos quais nós evoluímos. Os nutrientes que participaram da vida dos nossos ancestrais e que formaram a nossa fisiologia, a nossa biologia, o funcionamento do nosso corpo. Esses nutrientes, eles estão distribuídos no que nós chamamos de proporção áurea. A proporção áurea é o equilíbrio ideal desses nutrientes para entregar para o seu corpo. Respeitando a proporção áurea, você consegue permitir com que o seu corpo volte a funcionar usando a energia da gordura, porque a sua alimentação não estará mais influenciando nisso de maneira negativa, ou seja, não estará mais impedindo com que o seu corpo funcione com a energia da gordura. Porque é isso que acontece. Hoje a alimentação ocidental, a alimentação moderna, que a maioria das pessoas faz, ela, além de não entregar muito nutriente, ela entrega muita caloria, energia, mas não entrega muito nutriente, entrega muita toxina, muita substância ruim que prejudica o funcionamento das nossas células, principalmente os alimentos processados, alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em óleos de semente, que são os óleos vegetais que vêm das sementes, como óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, por aí vai, são extremamente prejudiciais para o nosso metabolismo. E esse tipo de alimentação não entrega aquilo com que o nosso corpo evoluiu, o tipo de energia na forma que a gente precisa para funcionar. Porque o nosso corpo sempre usou a gordura como fonte de energia de maneira primária. O uso da glicose, da energia vinda dos carboidratos, sempre foi secundária, porque na natureza é assim que está. Se você observar numa natureza primitiva, você não vai ver grandes fontes de carboidratos. Isso reside nos alimentos processados e ultraprocessados, ou nos alimentos industrializados que contêm farinhas, nos grãos e por aí vai. Mas na natureza, se você olhar para fora, aonde eu vou encontrar carboidrato, você vai encontrar muito pouco na natureza. Você vai encontrar mais fontes de proteína e gordura. E a proporção áurea basicamente é isso.
nós temos uma proporção de 70% de gordura, ou seja, a quantidade de energia que vem para você na sua alimentação deve vir 70% das calorias na forma de gordura, 20% na forma de proteína e 10% na forma de carboidrato. Você vai me perguntar, bom, Ivan, você falou no começo do vídeo que é para emagrecer sem precisar fazer mais exercício, ou sem precisar se matar fazendo exercício. Mas fazer exercício é bom, não é bom? Afinal, não entendi. Exercício é essencial. Todo mundo, ninguém mais questiona os benefícios do exercício. Mas ele não é a melhor ferramenta para você emagrecer se você não estiver usando a sua gordura como energia. Agora, se você regular tudo isso que a gente falou aqui e começar a usar a sua gordura como energia, o exercício vai potencializar o seu emagrecimento. Eu vou te dar um exemplo assim, imagina que você quer emagrecer a partir do exercício. Você joga futebol 2 vezes, 3 vezes na semana. Uma partida de futebol, por exemplo, bem jogada, aí você que é craque, corre bastante, e vai jogar aí por 45 minutos, 1 hora, tá certo. Você vai estar gastando aí em torno de 350, 450 calorias. Isso te dá o que a gente chama de déficit, ou seja, você gastou essas calorias, se você não ingerir mais do que essas calorias necessárias para você viver, né? Ou seja, você precisa de 2.000 calorias para viver. Você jogou futebol 2 vezes na semana, você tem um déficit de 900 calorias aí aproximadamente na sua semana toda. Se você não ingerir essas 900 calorias a mais, teoricamente você vai emagrecer, certo? Acontece que jogar futebol vai te dar mais fome, porque você usa muita energia e você não consegue acessar a sua energia de reserva. Então, depois do jogo, você vai querer comer. Antes do jogo, você vai comer um negocinho também para poder jogar, porque você está sem energia. Você não vai conseguir fazer atividade sem ingerir uma energia rápida antes. Eu tenho certeza disso. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Então, no final das contas, você não consegue, no final da semana, atingir esse déficit metabólico. Isso vale para qualquer outra atividade. A grande maioria das pessoas hoje precisa comer o pré-treino, né? Ou seja, comer alguma coisa antes do exercício para ter energia para se exercitar. Depois do exercício, você precisa ingerir esse suplemento, esses nutrientes para se reparar do estresse do exercício e assim emagrecer. Por isso, você não consegue emagrecer fazendo exercício. Por isso que o exercício não é eficiente, até porque ele gasta muito pouca caloria. Em contrapartida, como eu falei agora nesse vídeo, se você começar a usar a sua gordura como energia no seu dia a dia, a primeira resposta que você vai ter é que você vai sentir menos fome. E você vai sentir fome de maneira muito menos frequente, ou seja, você vai aumentar o intervalo entre as suas refeições. Isso acontece de maneira natural, não é nada forçado, você vai comer quando tiver fome. E tendo um intervalo maior entre as refeições, você funciona menos com a energia que vem do alimento e você funciona mais com a energia que está dentro de você. E aí você tem acesso às suas reservas de energia. Se você diminuir um pouquinho, ou se você for jogar esse futebol, você vai chegar lá no jogo sem sentir fome, conseguir render no jogo de futebol, não vai precisar comer nada mais depois, porque você não vai estar desgastado dessa rotina, vai fazer suas refeições regulares na sua rotina diária e aí você vai ter um déficit calórico real. E esse déficit calórico, essa caloria gasta a mais na forma de gordura, é que vai fazer você emagrecer. Isso vale para qualquer atividade, gente. E aí imagina uma rotina onde você acorda, faz tudo aquilo que eu falei. Acordei, ingeri uns 2 copos de água já, fiz uma meditação, 5 minutos, saí para uma caminhada, 20 minutos. Caminhada no sol, pegando a luz, acordando, despertando meu corpo, caminhada de baixa intensidade. Eu começo já a estimular os hormônios que vão buscar a energia na minha gordura. E eu não senti mais fome. Eu tô com fome, eu vou comer mais para frente. Essa é uma rotina saudável e natural. Mas e a glicose? Nosso corpo produz glicose. Quando a gente acorda, a gente libera o cortisol. O cortisol faz com que o fígado quebre as moléculas armazenadas de glicose lá e libere na circulação. Você tem energia armazenada em você. E se não tiver o suficiente, ele fabrica a partir de outras substâncias, de outros nutrientes, aminoácidos e da própria quebra da gordura. Libera-se o glicerol, que é convertido também em glicose. A máquina é perfeita. Nós fomos feitos para funcionar assim. E assim você tem uma rotina saudável. Você se alimenta quando sente fome, você consegue se exercitar sem sobrecarregar de alimento o seu corpo. E o emagrecimento acontece de maneira real. Mas se você não quiser nem fazer exercício... Ivan, eu não gosto de me exercitar, eu não quero treinar mais, eu não quero nem treinar, eu quero ficar parado. Dá uma olhadinha aqui, ó,
no exemplo do Ricardo. O Ricardo emagreceu 12 quilos deitado na cama. Escuta aí o que ele tem para te dizer. A nossa meta inicial, pensei, 5, 7, né? Era aquele objetivo. E já na primeira semana colhendo resultado. E aí foi, vou ganhar esse jogo, né? Foram 8 semanas, né, de uma transformação, não só mudança quanto a peso, né? Mudança de atitude. Eu vinha vivendo de um jeito e mudei ali completamente a minha postura, me reprogramando, né? Fiz aí 8 semanas e consegui colher um resultado muito legal. Qual é o teu objetivo, né? É perder peso? Tu vais perder peso. Com a tua perda de peso, tu vais colher inúmeros outros benefícios, né? Tu vais ter mais disposição, tu vais te exercitar melhor, tu vais ter ali menos dores, né? Dor em articulação, tu vais acordar com energia, tu vais acordar disposto. Viu só? Ele estava pós-operado, não podia fazer nada, começou a fazer o método Keto Coach, equilibrou os 5 pilares, perdeu 12 quilos sem se exercitar. Por quê? Porque o corpo dele foi usar a sua gordura como energia. Fechou então, pessoal? Obrigado. Mais um vídeo do Keto Coach. Eu vou te pedir, segue o nosso canal se você não segue ainda, toca a sinetinha para receber os vídeos aí assim que forem postados. Vai lá no Instagram, @KetoCoach. Todo dia tem novidade, todo dia tem conteúdo lá, tem a nossa rotina, a minha, do Paulinho, o que a gente está fazendo. Junte-se a nós nessa caminhada. Vamos entregar o conhecimento que vai trazer mais saúde para as pessoas. Esse é o nosso propósito e ajude-nos nessa caminhada, tá bom? Até o próximo vídeo.